Como é que uma cidade completamente em ruínas se consegue transformar no lugar mais influente do mundo? É isso que vamos descobrir hoje, olhando para a antiga Atenas e para a forma como um líder visionário e o seu povo não só reergueram a sua cidade, como inventaram ideias que iriam mudar o mundo para sempre. Pois é, esta é a grande pergunta. E a resposta não é apenas sobre construir edifícios altos ou muralhas mais fortes. É sobre construir uma ideia. E a ideia que Atenas pôs em prática, bem, para a sua época, era algo de outro mundo. Bem, para percebermos esta história, temos de viajar no tempo até ao século V a.C. Atenas tinha acabado de sobreviver a umas guerras terríveis contra o gigantesco Império Persa. A cidade estava literalmente em cacos. Portanto, o desafio não era só levantar paredes, era preciso reerguer o espírito e a esperança de toda uma população. E é neste cenário que surge a figura central da nossa história, Péricles. Ele era um aristocrata, vinha de uma família rica e poderosa, mas a sua grande visão era exatamente o oposto do que se esperava, dar poder aos cidadãos comuns. Quando ele olhava para os escombros, não via um final, mas sim uma oportunidade para um começo absolutamente lendário. E esta frase resume tudo. Para Péricles, a força de Atenas não podia vir de um rei todo-poderoso ou de um pequeno grupo de nobres. Tinha de vir da participação ativa de milhares de cidadãos. Uma ideia que na altura era super radical e que serviu de alicerce para tudo o que veio a seguir. Então, qual foi o sistema operacional que Péricles instalou em Atenas? Foi algo que hoje nos soa muito familiar, mas que na altura era uma experiência totalmente nova. A democracia. Mas atenção, não era exatamente como a democracia que conhecemos hoje. A palavra mais importante aqui é direta. Em vez de eleger políticos para decidir por eles, como fazemos hoje, os próprios cidadãos iam à Assembleia tomar as decisões. E é importante frisar, quando falamos de cidadãos, estamos a falar dos homens livres de Atenas. Cada voto contava ali, na hora, para aprovar ou rejeitar uma lei. E como é que isto funcionava na prática? O processo era surpreendentemente direto. Um cidadão subia a uma colina chamada Pínix, onde a Assembleia se reunia. Lá, ouvia os debates, podia pedir para dar a sua opinião e, no final, votava. Como? Simplesmente levantando mão. Era um sistema muito direto e poderoso. E não pensem que era uma pequena reunião. Estamos a falar de milhares de cidadãos, todos juntos a decidir sobre tudo. Desde se iam para a guerra até se aprovavam a construção de um novo templo. Imaginem só a energia e o barulho de milhares de pessoas a discutir o futuro da sua cidade a céu aberto. Mas claro, havia um problema. Um cidadão mais pobre não podia passar o dia na Assembleia sem trabalhar. Quem é que punha comida na mesa? Péricles teve uma solução genial para isto. Começou a pagar um pequeno salário a quem participava na vida pública. Isto mudou tudo, porque garantiu que a democracia não era só um clube para os ricos. Com este novo sistema a funcionar e a economia a crescer, Péricles deu início ao seu projeto mais ambicioso, a reconstrução da Acrópole. Esta era a colina mais alta e sagrada da cidade e tinha sido arrasada pelos persas. O objetivo não era só reerguer templos, era criar um símbolo inesquecível da grandeza de Atenas. A joia da coroa deste projeto foi o Partenon, dedicado à deusa Atena. Para o construir, juntaram uma verdadeira equipa de sonho da antiguidade. Foram buscar o melhor mármore que existia, contrataram os arquitetos mais brilhantes, Ictinos e Calícrates, e para a supervisão artística, chamaram o mestre dos mestres, o escultor Fídias. Só para termos uma noção, o templo tinha quase 70 metros de comprimento. Mas o mais genial não é o tamanho, são os detalhes. Os arquitetos usaram ilusões de ótica para o edifício parecer perfeito. Por exemplo, as colunas são um bocadinho mais largas a meio e inclinam-se para dentro para que, à distância, o nosso olho as veja como sendo perfeitamente retas. É pura perfeição matemática. Ok, os edifícios eram espetaculares. Mas como era viver nesta cidade tão inovadora? Vamos agora descer da Acrópole e explorar o dia-a-dia, a cultura e as ideias que fervilhavam nas ruas de Atenas. A educação era vista como algo fundamental, mas era muito diferente para rapazes e raparigas. Os rapazes iam à escola e ao ginásio. O objetivo era prepará-los para serem cidadãos ativos e soldados. Por isso aprendiam a ler, a debater e a lutar. As raparigas, pelo contrário, eram educadas em casa, focadas em aprender a gerir o lar e a participar nos rituais religiosos, o que reflete o papel que a sociedade esperava delas. Foi neste ambiente de debate constante que nasceu uma nova forma de ver o mundo. Em vez de explicar tudo com mitos sobre os deuses, alguns pensadores começaram a usar a lógica e a observação para encontrar respostas. Chamaram esta nova abordagem filosofia, que em grego significa amor pela sabedoria. Foi uma verdadeira revolução no pensamento. O melhor exemplo disto era um homem chamado Sócrates.
Ele não tinha escola, nem escreveu livros. A sua sala de aula era a Ágora, o mercado barulhento no coração da cidade. Ele passava os dias a fazer perguntas desconfortáveis às pessoas como: o que é realmente a justiça? Ou como é que sabemos o que é verdade? O objetivo dele não era dar respostas, mas sim ensinar as pessoas a pensar pela sua própria cabeça. Claro que nada disto seria possível sem dinheiro. O motor da economia era o porto do Pireu, um dos mais movimentados do mundo antigo. De lá saíam navios carregados com azeite e vinho e chegavam cereais e madeira. E para tudo correr bem, Atenas tinha a marinha mais poderosa do Mediterrâneo a proteger as rotas e uma moeda forte, o dracma de prata, que era aceite em todo o lado. E o entretenimento, o teatro, era o grande evento cultural. As peças, fossem tragédias ou comédias que gozavam com os políticos, faziam o público pensar sobre as grandes questões da vida. E o mais incrível é que o Estado pagava os bilhetes dos cidadãos mais pobres para garantir que todos podiam participar. O teatro era visto como uma parte essencial da educação. Esta era de ouro de Atenas não durou para sempre, mas o seu impacto, esse foi eterno. As ideias e as criações daquela época não ficaram presas no passado. Vamos ver como esta supercidade antiga continua a influenciar o nosso mundo. A lista do que Atenas nos deixou é impressionante. A ideia de que as pessoas se devem governar a si mesmas, a democracia, a busca pelo conhecimento através da razão, a filosofia, a arte de contar histórias para explorar a condição humana, o teatro, os padrões de beleza na arquitetura e até a própria disciplina da história. Tudo isto são presentes de Atenas. A grande lição de Atenas é esta: quando uma sociedade aposta na liberdade de expressão, na cultura e na participação dos seus cidadãos, os resultados podem ser extraordinários. Não é por acaso que Atenas ficou conhecida como a Escola da Grécia e mais tarde como uma das bases da civilização ocidental. E fica a questão para pensar. Da próxima vez que alguém votar, assistir a uma peça de teatro ou passar por um edifício com colunas, vale a pena lembrar que a herança daquela antiga supercidade ainda está bem presente. Que outras influências de Atenas conseguimos encontrar no nosso dia-a-dia? A resposta é por vezes surpreendente.